Você tem o hábito de planejar as suas pinturas? Você tem em mente de forma clara o que você quer transmitir através das imagens que você cria? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, José Mianucci aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, dando continuidade àquelas ideias passadas no meu vídeo 5 dicas para criar o seu próprio estilo, se você ainda não assistiu, clique no card para conferir. Hoje eu vou falar de uma situação que geralmente passa desapercebida quando a gente está aí escolhendo o tema para a nossa pintura, que é a relação entre imagens e sons. Pode parecer um pouco engraçado e confuso nessa ideia das imagens transmitir sons, mas querendo ou não, elas transmitem, né? A ideia de sonoridade, ou ao contrário, né? A ideia de tranquilidade. E a pintura tem esse poder. Então pode parecer engraçado e até mesmo estranho, né, à primeira vista, essa ideia de que as pinturas falam, né, entre aspas. Mas as imagens, sim, elas possuem o poder de transmitir essa sensação de agitação e sonoridade, né? Ou ao contrário, a ideia de tranquilidade e serenidade, tá? Eu trouxe aqui para vocês verem como exemplo algumas pinturas de artistas aí bem consagrados da história da arte que trabalharam, né, com essas ideias aí de forma consciente ou não, mas que vão servir de exemplo para o que eu quero dizer, né? E pode servir também aí como referência para os seus futuros trabalhos, beleza? Então, vamos lá. Nessa primeira imagem aqui nós temos uma pintura de Jackson Pollock, o grande expoente aí do expressionismo abstrato norte-americano, né, um dos maiores pintores aí dos Estados Unidos. Essa pintura aqui, ele ainda tinha muita influência do surrealismo, né? Os pintores dessa época aqui do expressionismo abstrato, sobretudo Jackson Pollock e a esposa dele, né, a Lee Krasner, carregavam muito dessa influência do surrealismo europeu. Então esse trabalho aqui, apesar de abstraído, ele não é um trabalho totalmente abstrato, tá? Ele carrega aqui uma carga de figuração também. Vocês podem reparar que aqui, ó, nós temos um contorno de uma mão, aqui também como se fosse uma mão, uma pata de um animal, aqui também, aqui sugere uma espécie de cabeça, né? Aqui um olho. Então essas pequenas referências aqui figurativas, né, que fazem parte desse trabalho, tornam ele não completamente abstrato, mas sim abstraído, né? Todos os artistas que se consagraram sendo pintores abstratos, eles iniciaram, né, com uma pintura figurativa e aos poucos, né, os trabalhos deles foram se voltando aí à abstração total. Isso aconteceu com Jackson Pollock, isso aconteceu com Willem de Kooning, isso aconteceu com Pierre Mondrian. Isso aconteceu aí com o pioneiro do abstracionismo, né, que foi o Wassily Kandinsky e etc. Então esse quadro aqui, ele carrega uma carga muito enérgica, né, muito agitada pelas pinceladas, né, pela direção das pinceladas, por essa composição aqui, bastante fechada, né, que chega até a ser um pouco claustrofóbica, e pelas cores que foram utilizadas, né? Então essa aqui é uma pintura que, apesar de não ser completamente figurativa, ela carrega uma carga de agitação, né, de sonoridade muito grande, tá? Segundo exemplo, isso aqui é uma pintura de Willem de Kooning, né? Um artista contemporâneo aí ao Jackson Pollock, que foi mostrado na pintura anterior, e também um membro aí do expressionismo abstrato norte-americano. Essa já é uma pintura aqui que completamente abstrata, a gente não vê nenhuma referência aqui com o mundo real, né? São apenas trabalhos de pinceladas e cores, mas que também, com toda essa gestualidade enérgica, né? São pinceladas aqui para o tamanho do trabalho curtas, né? Que vão se encaixando aqui meio que uma nas outras, né? Criando essa composição bastante agitada, bastante enérgica, né? Bastante expressiva, que também sugere essa carga de sonoridade, vamos dizer assim, de agitação. Essa aqui é uma pintura do também expressionista abstrato Franz Kline, tá? Também um pintor norte-americano, que ele já trabalha com pinceladas mais amplas, né? Os trabalhos dele são praticamente todos com essas tonalidades de branco e preto apenas, mas que também sugerem, né, um tom mais enérgico, mais forte, mais expressivo, né? Você pode ver que ele passa
Em algumas áreas assim dá a impressão que ele passou o pincel bem rápido, em outras ele trabalhou um pouco mais, talvez passando o pincel mais de uma vez, né, para criar essas áreas mais escuras. Em algumas áreas ele tapou com um pouquinho de branco aqui. Então é um processo que, olhando aqui na imagem, né, a gente percebe que ele trabalhou não essas pinceladas pretas sobre um fundo branco simplesmente, mas foi alternando, né, tampando em algumas partes, cobrindo com a tinta preta em outras, né, ele foi trabalhando aos poucos até criar essa composição aqui. Nós vemos também pinguinhos de tinta, né, esses respingos aqui, que sugerem também um trabalho um pouco mais enérgico, né, mais vibrante. Então, uma pintura que também sugere bastante agitação. Essa aqui é uma pintura do também norte-americano Cy Twombly. Ele é um pintor que surgiu um pouquinho depois do movimento expressionista abstrato, mas que também cavalgou um pouco nessa onda, mas ele trabalhava mais com a questão do desenho, né, do que a pintura propriamente dita. Não é porque uma pessoa trabalha com tinta sobre tela que ele faz uma pintura, ele pode fazer um desenho, se ele focar mais nas linhas, né, do que nas áreas de cor. E foi o que ele fez aqui. Você pode ver que até os respingados de tinta sugerem linhas, tá? Linha sugere desenho. Algumas áreas aqui ele foi meio que tapando com áreas de cor, tá? Mas eu considero esse trabalho aqui muito mais uma construção de desenho do que de pintura. Que transita aqui também, né, para uma área um pouco mais serena, com traços mais curtos aqui, contidos, né, e apagados, para uma área mais agitada, mais vibrante, né, mais cheia de cor. Então é um tipo de trabalho assim que transita, né, entre as duas coisas, né, entre a serenidade e a agitação. Que é o tipo de temática, né, essa tensão entre essas duas coisas, né, que pode ser trabalhada dentro de uma única obra tranquilamente, tá? Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um trabalho também de um artista americano chamado Jasper Johns, que ele trabalha aqui com... Isso aqui também para mim é um desenho, tá? Ele trabalha simplesmente com linhas, ele faz uma composição toda, né, ordenando esses traços aqui, feito com tinta, mas que sugere também, né, um trabalho mais agitado, né, mais expressivo, porque ele trabalha com essas pinceladas de forma alternada, né, fazendo essa composição aqui. E essa agitação, ela é intensificada pelo uso das cores aqui que ele escolheu, né. Se forem ver aqui, são basicamente cores primárias, né. O azul já é uma cor mais serena, mas o amarelo e o vermelho ele trazem, né, essa agitação maior aqui, aliada com essa composição que ele fez, né? De fazer esses traços, né, em direções diferentes e variadas aí por toda a extensão do trabalho. Aqui a gente já vê um trabalho totalmente oposto, né, ao que foi mostrado até então. Essa aqui é uma pintura do Kenneth Noland e ele ficou muito conhecido, né, por fazer uma série de trabalhos aqui em que ele trabalhava com esses formatos aqui parecendo alvos. Então aqui a gente tem uma composição completamente geométrica, né? E as formas geométricas elas trazem, né, uma sensação assim de firmeza, de serenidade e de harmonia. Então ele trabalhou aqui com formas circulares, né, dentro dessa moldura quadrada e utilizou cores também bem tênues, né, tons bem pastéis que reforçam nessa sensação de serenidade. Essa aqui é uma pintura do Maurice Lewis. Ele costumava utilizar tinta bem diluída, né, e fazer quadros bem grandes. Então, uma pessoa, né, próxima desse quadro aqui, que provavelmente deve ter em torno de uns 3 metros de largura, para vocês terem mais ou menos uma noção, fazendo uso, né, de pinceladas bem amplas, né, parecendo aqui folhas, né, que dá uma sensação de leveza muito grande, né, por esses formatos aqui que nos lembram folhagens, por essa tinta aqui bem diluída, né, que traz essa transparência, muito parecida com aquarela, né, apesar de ele usar tinta óleo aqui no caso. Então, apesar de ele trabalhar com uma paleta muito colorida, né, a forma como ele trabalhou essa composição aqui traz uma sensação de tranquilidade, de leveza muito grande. Esse aqui é um trabalho do Barnett Newman, também um pintor do movimento expressionista abstrato, mas ele trabalhava com áreas de cor, tá?
E sempre dividindo, né, as áreas de cor das pinturas que ele fazia com essas faixas aqui. Essa aqui é uma pintura que ele utilizou uma tela em formato triangular, que na época não era nada comum. Então esse formato triangular da tela, aliado, né, a essas áreas de cor aqui bastante extensas, né, quebrada apenas por uma faixa vermelha aqui, que os nossos olhos eles param nessa faixa aqui, querendo ou não, né, trazem assim uma sensação de solidez muito grande, né, principalmente por esse formato triangular aqui, que a gente acaba associando a montanhas, né, a essa ideia de solidez, de peso, né, mas ao mesmo tempo trazendo, né, esse ar de tranquilidade também, né, porque os nossos olhos eles acabam ficando presos nessa faixa aqui, não tem mais para onde correr além dos limites do quadro, então isso traz uma sensação também de tranquilidade, de leveza. E esse aqui é um trabalho do Ellsworth Kelly, também um pintor abstrato que trabalhava com faixas de cor, né? Com pinturas assim, enfocando a cor, né? O tema dele era simplesmente a cor. E vocês podem ver que ele utilizou as mesmas cores daquela pintura do Jasper Johns, né? Que era toda feita com aqueles traços variados, né? Ao longo dos limites da tela. E aqui ele usou apenas 3 faixas, né? Cada uma com uma cor. E apesar dessas cores serem bastante vivas e intensas, né, a forma como ele trabalhou, utilizando apenas uma faixa de cada uma, traz um ar também de tranquilidade e de serenidade, né? Apesar da força, né, dessas cores aqui bastante puras, elas ainda trazem uma leveza, né, que é reforçada principalmente pelo fato, né, dessa pintura ser bem horizontal. Apesar do formato, né, do suporte ser quadrado, ele trabalhou com faixas bem horizontais. Isso traz uma sensação de leveza, de serenidade também. Essa aqui é uma pintura do Mart Rothko, também um artista do expressionismo abstrato. Vocês podem ver que é mais ou menos a mesma ideia, apesar do Rothko vir antes, né? Só que ele trabalhava de uma forma assim bastante diferente. Ele também, né, trabalhava com faixas de cor, de forma quadrada, retangular, só que ele trabalhava essas cores aqui através de sobreposições. Então fica parecendo, né, que essas formas aqui geométricas, né, que remetem a formas geométricas, querendo ou não, mas com todo esse borrado aqui em volta, né, parece que elas estão meio que flutuando no espaço, né, parecem, dão uma ideia assim de névoa, de fumaça. Então isso também traz uma leveza bastante grande, né, apesar desses tons muito escuros aqui, pesados, né, esse é um tipo de trabalho que também traz uma leveza, né, pela forma como a composição foi trabalhada. E, em minha opinião, apesar das cores, né, serem bastante escuras aqui, com tons mais escuros, ela é bem mais leve do que essa aqui, né? Essa aqui ela tem um ar bastante rígido, né, bastante sólido, apesar de ser leve também, mas essa aqui é muito mais. Então vocês vejam, né, que existem muitas formas de se trabalhar sobre um mesmo tema, sobre uma mesma referência, e que acaba mudando, né, completamente toda a ideia, né, do que você quer passar. Vindo para as pinturas figurativas agora, essa aqui é uma pintura do Francis Bacon, creio eu que já mostrei para vocês em algum vídeo aqui do canal. Então vejam, né, que com a pintura abstrata a gente consegue passar essa ideia de agitação, de sonoridade, mas obviamente, né, com a pintura figurativa ela fica muito mais explícita, ainda mais aqui que ele fez essa figura fantasmagórica aqui, né, preso aqui nesse cubo, né, transparente, gritando, né? Então é uma pintura que literalmente ela grita, né? Você bate o olho nela e a ideia de som alto, ela é automática. E a forma também como ele trabalhou, né, essas pinceladas aqui, ele deixou o fundo da tela aparecer bastante aqui. Então as pinceladas aqui no caso, né, em contraponto com esse fundo claro aqui da própria tela, elas vibram ainda mais, né? Dá até aquela sensação assim de pintura inacabada que chega a incomodar um pouquinho, né? Então esses fatores aqui somados, né, dão esse resultado bastante vibrante e até mesmo incômodo. Essa aqui é uma pintura do Carol Apple. Apesar de parecer abstrata, ela é figurativa, porque ele trabalhava bastante com esse tipo de desenho, né, que traz aquela ideia da garatuja, né, infantil, aqueles desenhos que a gente fazia quando era bem criança.
Mas vejam, né, que aqui tem uma carinha, tem um rostinho aqui, um corpo. Aqui é como se fosse um pássaro, ó, o bico dele aqui para baixo, aqui as asas. Tem uma outra cabeça aqui, com o pescoço. Aqui também uma outra cabeça. Aqui como se fosse um olho, né? Então ele trabalha de forma muito solta, usando cores bem vibrantes, né? Pinceladas soltas. E a tinta é bem espessa também, então isso reforça também essa ideia de agitação, né? Apesar de ser uma composição aqui também bem fechada, né? Ela não dá a sensação que está fugindo aqui dos limites da tela, porque está tudo bem contido aqui. Nenhuma imagem parece que está escapando, então fica aquela composição bem compacta. Essa ideia é meio claustrofóbica até. Então ela sugere também muita agitação. Pelas cores, pelo tipo de pincelada, pelo desenho, né? Propriamente dito aqui, que remete aos desenhos infantis, né? E a gente já automaticamente também associa criança com som alto, né? Querendo ou não. Isso aqui é uma pintura de William Turner, não é o do Piratas do Caribe, tá? Um pintor inglês, meio que precursor do impressionismo, porque ele utilizava assim essas cenas bem enevoadas, né? Então também é o tipo de pintura aqui que une as duas coisas, né? A serenidade e a agitação. Serenidade por esses tons aqui mais neutros, né? Esses tons mais pastéis. Podem ver que não tem nenhuma cor muito viva aqui. Mas a temática, ela já transmite sonoridade, já transmite barulho, né? A gente aqui está vendo uma batalha, né, entre dois navios. Então é o tipo de pintura assim que traz um impacto visual duplo, né? Essa serenidade com que o tema foi tratado, né? Mas o próprio tema, né, violento, transmitir essa ideia de agitação. Aqui é uma pintura de Eugène Delacroix, que retrata aqui uma cena de batalha, né? Então aqui também, a agitação pura, né? Pela temática, pela composição bastante turbulenta, né? Muito cheia de elementos, e pela carga de violência que ela também carrega, né? Então isso traz uma sensação de agitação muito grande. Mesma coisa aqui com esse quadro de Peter Paul Rubens, né? O título desse quadro aqui é O Massacre dos Inocentes, né? Que retrata aquela cena bíblica em que o imperador Herodes, né, manda sacrificar todas as crianças, né, de sexo masculino até os 2 anos de idade, né? Na época em que ele estava perseguindo Cristo quando ainda era bebê. Então é uma cena também bastante violenta, né? Aqui já é uma composição mais fechada, um pouquinho diferente daquela do Eugène Delacroix, porque todos os personagens estão aqui, né? Só essa aqui que está meio que escapando da composição, mas há aqui um emaranhado de corpos, né? Retratando aí essa cena bastante violenta, os tons aqui bastante escuros, né? Que era bem característico do período barroco também, que sugere tranquilidade em algumas obras, né? Mas nesse caso aqui ela reforça, né, a violência. Isso aqui também é uma pintura do William Turner, ao contrário da cena da batalha entre os dois navios, né? Aqui já é um pôr do sol, né? Bem tranquilo. É uma pintura feita com tinta bem diluída, né? Bem transparente, né? Que já traz uma leveza bem grande. Esses tons aqui bem clarinhos também, né? Reforçam essa serenidade. Então é um tipo de pintura que possui a mesma temática, tem os navios aqui, tem o mar, tem o céu, né? Tem a paisagem, só que ela foi trabalhada de uma forma totalmente oposta àquela que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então aqui já reforça muito mais a questão da serenidade e da tranquilidade. Mesma coisa aqui nessa pintura Claude Monet, essa paisagem aqui, né? Os personagens aqui vistos de longe, né? Então, mesmo que estivessem conversando, gritando ou cantando, né, a distância em que o espectador está deles aqui já reforça, né, essa sensação de quietude, né? Apesar do barulho do mar, apesar de poder haver aí cantos de gaivotas, né, o som do vento, mas passa uma sensação de tranquilidade muito grande. Essa aqui é uma paisagem de Jean-Baptiste Camille Corot, um pintor que veio um pouco antes aí do impressionismo, mas já começava a trabalhar com essa temática de paisagem, né? Também aqui, só um personagem aqui num barco, provavelmente um pescador, em meio a essa paisagem aqui com uma névoa, né? Cores aqui bem claras,
tons bem neutros, né, que também reforçam essa ideia de serenidade que o autor quis passar através dessa imagem. Aqui é uma pintura de Robert Köttingen, um artista aí do movimento hiperrealista, e que trabalha assim com uma ideia dúbia aqui, né, uma temática dúbia. A gente vê aqui uma cena urbana, né, com vários carros aqui, né. A temática urbana ela já passa assim uma sensação de sonoridade, né, de barulho, de agitação muito grande, mas ele tratou aqui essa temática de uma forma completamente diferente. Ele fez aqui uma cena em que aparece, né, como eu falei, vários carros, mas olha, todos estão estacionados, não há ninguém na rua, né? Ele fez aqui um reflexo no vidro dessa parte aqui, isso aqui reforça ainda mais essa ideia de quietude, né? Essa área aqui está totalmente vazia, não tem nenhum personagem na janela, né? Então, apesar de ser uma cena urbana que remeteria, né, a essa ideia de barulho, de agitação, ele conseguiu trabalhar, né, de forma oposta, né, utilizando a temática urbana, só que de um modo, né, que transmitisse silêncio, né, que transmitisse serenidade, né, e até mesmo solidão, né. Isso aqui é uma pintura de James Vallério, também um artista norte-americano. Ele trabalhou aqui uma composição, né, com natureza morta, que ela já transmite silêncio, né, e serenidade, reforçado aqui com uma pessoa, né, com uma figura humana aqui dormindo, e utilizando essas cores escuras aqui no fundo, né, essa penumbra aqui atrás. Então a gente não vê nenhuma agitação, a luz está baixa, a pessoa está com um semblante calmo e tranquilo. E o fato também de ser uma pintura hiperrealista, com todos esses detalhes aqui minuciosamente feitos, né? Reforçando então essa ideia de quietude, né, que é passada aqui por essa imagem. Certo? Então, pessoal, esses aqui foram apenas alguns exemplos, né, que eu quis trazer para vocês, dentro dessa ideia, né, da relação entre imagens e sons, entre agitação e tranquilidade, que são temáticas, né, que podem ser trazidas aí para o trabalho de vocês. Vocês podem ver nessas minhas duas pinturas ali de trás, ó, como também traz essa ideia de tranquilidade, né? Que eu busquei retratar, né, e passar essa ideia nesses dois trabalhos, tá? Então isso é algo que pode ser interessante, pode ser trazido para o trabalho de vocês, se vocês estão atrás de um estilo próprio, né, de uma identidade própria dentro da pintura ou do desenho. Então esses são pontos assim que eu creio que devem ser levados em consideração também, tá bom? Espero que tenham gostado dessa ideia, espero que tenham gostado do tema desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem aí nos comentários para eu saber. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Fechou?